conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Aqui, na leitura dos Atos Apóstolos, se vocês querem saber quem é um pastor de verdade, é Paulo. Ele briga com os grandões, não foi? Foi lá, fez o concílio de Jerusalém para não ter a circuncisão. E aqui agora, ele vai buscar um discípulo, Timóteo, que é grego, não é judeu. E olha o que acontece. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho de Timóteo. Esse cara é bom. Primeiro ele vai lá atrás do cara bom, né? Paulo quis então que Timóteo partisse com ele. Tomou-o consigo, circuncidou-o, por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Uai, mas não foi São Paulo que fez teu concílio, que fez votar para não circuncidar? Mas agora ele está circuncidando Timóteo. Por quê, hein? Gente, guarda isso para a vida inteira de vocês. A vida inteira. Eu, como padre, aprendi demais isso em paróquia. Existem momentos em que coisas de picuinha não devem ser dados grande relevo. Entendeu? Se decide uma coisa na reunião dos ministros, ok? Vamos decidir que agora as missas de manhã, o cálice fica aqui. Decidiu na reunião. Aí no meio da semana, chega alguém e fala: não, mas eu quero que fique lá. O que a pessoa inteligente faz? Tá bom, deixa lá, depois a gente conversa. Não é? Ela não começa: não, o cálice vai ficar ali, porque já foi decidido na reunião. E sei lá o quê. E aí vai ficar 10 minutos aqui, discutindo, gastando energia com uma coisa que não vai mudar nada na missa. Certo ou errado? Ontem lá em São João, na festa, teve janta. Quando eu cheguei, a discussão era: tem que ter janta, tem que ter janta. Eu falei: gente, faz o que vocês quiserem. Não é? Quer pôr janta, quem não quer pôr janta, desjantar. Quer pôr giló com jurubeba. Faz isso aí. O que eu quero é celebrar a missa, vocês vão lá, faz o trem, pronto. Né? São Paulo, o que ele está fazendo aqui? Não, eu não estou com saco para discutir com um judeu, circuncisão, que já ficou para o passado, já está decidido. Mas, Timóteo, circuncida aí. Cala a boca desses povos tapados. Gente que não consegue abrir a mente para uma coisa maior, que é a evangelização. Uma vez um grupo veio reclamar de um padre em outro lugar aí, porque a festa sempre foi feita num tal lugar.
E agora o padre quer tirar festa para fazer em tal lugar. E, gente, para que gastar tempo com isso? Para que gastar energia? O que eu tenho que preocupar com vocês? Você está tendo em pecado mortal, assim mesmo preocupar. Você já pode ter notado. Eu sou muito duro aqui, ó, homilia. Mas eu não fico caçando vocês onde vocês estão, não. Rastreando vocês, não. Se vocês estão aqui no puteiro, não estou indo atrás de ninguém. Eu só falo que puteiro é grave, que adultério é grave. Mas depois, neném, você é adulto, né? Se você quer ir para o foguinho do inferno ou para o céu, né? Você pode ir lá ficar feliz para sempre, pode comer de tudo, não precisa de seca a barriga no céu. Você come à vontade, não tem diabetes, não tem triglicérides, só alegria, não tem sofrimento nenhum. O problema é seu. Aqui eu dou o princípio. É pecado mortal. Te condena para o inferno. Agora, eu não vou lá no puteiro. Tem alguém aí da paróquia? Né? Bater nos quartos, né? Tu. Você é da paróquia? Se for, cai fora. Não vou fazer isso. Concorda ou não? Vocês são adultos. Não tem menino aqui. Olha que belo, que atitude bela de Paulo. Ele que criou todo, tomou, ele mesmo circuncidou, diz, agora vamos, deixa esses judeus calar a boca, porque o nosso projeto é salvar almas. O nosso projeto é salvar almas. Não são as picuinhas das coisas, né? Você não pode ficar despendendo energia demais com pequenas coisas o tempo inteiro, senão aquilo que é essencial passa. Aquilo que é, você fica, tudo bem que isso acontece muito com o padre, porque os padres falam uma coisa no treino, uma reunião, depois alguém fala o contrário, aí fica naquilo lá. Mas eu falei na reunião, aí a missa está aqui para resolver. Não, mas está brigando, porque eu falei desse jeito. Mas, gente, deixa, depois resolve, né? Vamos focar na missa, né? Agora, claro, se não tiver a hóstia aqui, não tem jeito, né? Se não tiver o vinho, o missal, é o mínimo. Também tem que ter o mínimo para acontecer. O resto, a gente vai. Então, se tem um pastor é Paulo. Paulo, percorrendo. Olha outra coisa bonita de Paulo. E Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e anciãos de Jerusalém haviam tomado. Qual que foi a decisão? Que não precisa circuncidar. Essa foi a decisão de Jerusalém. Ele circuncidou Timóteo, para não ter, e depois ensinou que não precisa mais. É espetacular a forma que Paulo age, né? E recomendou que fosse observado. As igrejas fortaleciam na fé e de dia para dia cresciam em número. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os proibira de pregar a palavra de Deus na Ásia. Outra coisa de um bom pastor, outra coisa de bons leigos. O ouvido de vocês, primeiro, não tem que estar comigo, mesmo que eu seja o pastor, alinhado 100% comigo primeiro. Com quem que deve estar alinhado primeiro? Espírito Santo. A primeira coisa que vocês têm que fazer é rezar muito e ouvir a voz do Espírito. Ouvir, Senhor, o que o Senhor quer de mim aqui na paróquia? O que o Senhor quer de mim neste local? O que o Senhor quer de mim, Senhor? Você tem que estar com o ouvido nele. Não primeiro no padre, porque o padre... E se daqui a pouco tem um padre aqui que briga com todo mundo, que xinga todo mundo,
que não quer saber de nada. A igreja morre? Não, vocês têm que chegar e firmar. Não, vai ter isso aqui. Vamos rezar, vamos ouvir a voz do Espírito. Até que o padre vai mudando, por causa de vocês. Agora, se vocês falam, não, deixa o padre aí, eu não quero mexer com isso mais não, lava minhas mãos. Não, vocês são igreja. Vocês têm que estar rezando, ouvindo a voz de Deus e firmando. Não, padre, isso é importante para nós. A gente quer isso aí. Não quer, pode brigar. Gente, vocês têm que olhar para o alto. Para o alto. Alto e avante. Né? O céu. Então, cada um escuta a voz. Aqui proibiu que fosse a Ásia. Atravessaram a Mísia, durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio que ele suplicava, venha a Macedônia. Olha a escuta de Paulo. Né? Além de não ter ido pela Ásia, que foi proibido, agora ele vai para a Macedônia, porque ele tem uma visão. Essa escuta do Espírito, ela é primordial. Ela é primordial. Você escuta o Espírito e serve a igreja com amor. Escuta o Espírito e serve com amor. Isso é importante, essa intimidade com Deus. Porque aí quando o padre, ou o coordenador, ou o colega de paróquia te encher o saco, te ferir, você está tão no alto, tão lá em cima, que essas coisas... isso é mesmo? Tá bom. Pronto, você continua ouvindo a voz de Deus e faz o que Ele quer. Né? Claro, com a consciência tranquila que você está fazendo bem, né? Nós temos que aprender a caminhar para o alto. O que São Paulo faz? Estar em comunhão. Eu, há uns meses atrás, eu estava fazendo uns projetos, pós-graduação ali, estou fazendo ainda, né? Pós em psiquiatria, sei lá o quê, eu vendo uns negócios lá de Bíblia, e eu, pá. Aí veio um pessoal de Goiânia e rezou por mim e falou assim, nossa, o que está acontecendo? Porque Deus mostrou se enchendo um papo de anjo, de um monte de coisa, um monte de informação, e na verdade precisa só dele. Paulada vem mesmo. Fala, é verdade, né? Só precisa... Deus é ciumento. Deus é ciumento. Ele quer que a gente primeiro seja abandonado. E muitas pessoas rezando por mim falaram que faltava eu pedir o dom da filiação, o dom da piedade, que é se sentir filho, abandonado. Né? Então, Deus é muito ciumento. Primeiro a gente tem que estar nele. Papai, o que eu faço agora? Papai, o que o senhor quer de mim? O que o senhor quer de mim, papai? O que o senhor quer de mim? E servir a Ele. Servir a Ele. Um coração tranquilo. Eu admiro quem tem esse ouvido e faz. Pensando nele. Nos bastidores, né? E isso faz a diferença. E o Evangelho? O Evangelho mostra as consequências de quem ouve a voz de Deus o tempo inteiro. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Nós temos que estar preparados para a perseguição, para a calúnia, para a raiva, né? Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, o que eu vos escolhi e apartei do mundo, vocês não são do mundo, porque Ele vos escolheu e apartou do mundo. O mundo, por isso, vos odeia. Tem muita gente que odeia vocês que estão no caminho certo. Muita gente. Porque vocês não são do mundo. Né? Lembrai-vos daquilo que eu vos disse. O servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardar a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome.
porque não conhecem aquele que me enviou. Assim como Paulo levou pedrada, naufragou, preso várias vezes, chibatadas e depois decapitado. O que ele fez? Ouviu a voz de Deus e seguiu com toda a força. E vamos pedir para o Zé Vitor aceitar tudo de castigo, mas seguir o caminho até o céu. Ser evangelizador, né? Que o Espírito Santo faça dele santo, santo, santo. E nós também pedir a graça de nunca recuar com as provações da vida, as perseguições. Se você não é perseguido, meu filho, minha filha, acenda a luz amarela. Você deve ser um cristão aguadinho, hein? Bem aguado. Bem, sabe, chuchu batido com água, ainda coado. Né? Cristão chuchu. Se você não é perseguido, é porque você não está incomodando ninguém. Você está na sua zona de conforto. Isso é péssimo. Que Nossa Senhora põe um temperinho no seu chuchu.